seu grande desgraçado. Faz, amigo. Gente, tudo bem? Leandro Monteiro, Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Meu muito obrigado, estamos engatinhando. E isso significa que algumas pessoas estão confiando em nosso projeto, em nosso trabalho. Deus abençoe mesmo. Não deixe aí de curtir o canal, de compartilhar para os seus amigos, de apertar aí no sininho para receber as notificações, tá? Pois bem, queremos iniciar aqui uma série de vídeos onde nós vamos falar acerca do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, que existe o lado ruim e o lado bom. Né? Desde o Gênesis nós percebemos que Satanás ele usou uma serpente para enganar Eva. E desde então sua ação no mundo tem sido constante. O Senhor Jesus ele trouxe mais às claras esse mundo espiritual para as pessoas. Jesus, nos seus 4 evangelhos, né, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, até mesmo no livro de Atos, nós vamos ver situações demoníacas, manifestações demoníacas, situações espirituais da maldade. Paulo mesmo falou no livro de Efésios, e as epístolas também têm comentários sobre isso. Paulo falou que no livro de Efésios, capítulo 6, né, ele vai dizendo ali sobre nos revestirmos das armaduras espirituais, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais na maldade. Ele vai falando que esse mundo espiritual ele é organizado. Né? E nesse título, foi até meio curioso, acredito para você, colocamos ali casa endemoniada, né? Pelo menos de início aqui não queremos falar de poltergeist, né, de espíritos filmados por espíritos filmados, né, de alguma aparição por vídeo, nada disso por enquanto. Pelo menos não queremos comentar nisso agora. O que queremos dizer é que os demônios existem e eles possuem pessoas. Né? Em Marcos capítulo 5 nós vamos ver uma situação onde um homem ele está de uma forma miseravelmente endemoniada. Jesus, você vai ler ali no livro de Marcos, capítulo 5, que quando Jesus chega em Gadara e simplesmente expulsa aquele demônio, antes Jesus pergunta o nome. Ele vai dizer que o seu nome é Legião, para simplesmente falar acerca da quantidade que existia dentro daquele homem, que na organização militar romana era de 6.000 soldados. Então ele queria dizer que dentro dele tinha 6.000 demônios. Então sempre me perguntei como é que foi o processo de entrada. Imagina você tentar colocar 6.000 pessoas dentro de uma casa. Né? Acredito que você precisa com certeza você precisa de um espaço muito maior, talvez até um mini estádio. Né? Eu sei que tinha 6.000 demônios dentro daquele homem. E eu tenho certeza que foi devido às brechas que possivelmente ele abriu na sua vida. Né? Ele abriu na sua vida. Então, dado isso, eu entendo que cada um de nós somos uma casa. A Bíblia ainda nos chama de templo, a Bíblia nos chama de casa, morada do Deus Altíssimo. Paulo falou, vós sois o templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. Se somos uma casa, isso significa também que temos uma porta de acesso. Paulo falou, não deis lugar ao diabo, ou seja, não abram a sua vida para o diabo, não abram a porta para o diabo. O Senhor Jesus disse que os espíritos imundos eles ficam vagando por aí, né, nos lugares áridos, buscando um local para entrar. Então, quando eles encontram uma casa vazia, e como o ditado diz, que a ocasião faz o ladrão, e se o ladrão encontrar uma casa vazia, ele entra. Então, eles buscam essa casa, eles veem que está aberta e eles simplesmente entram. Só há uma possibilidade de esses demônios saírem, é através de um mais valente do que ele, que é o Espírito Santo, que vai, limpa a casa, expulsa os demônios. E mesmo assim, se o Espírito Santo sair, esses demônios trazem mais 7 com ele, e o estado daquela pessoa é pior do que o do primeiro. Então, nesse primeiro vídeo,
Eu quero que você entenda o seguinte: nós somos uma casa. Nós temos espiritualmente falando, nós temos uma porta de acesso. Provérbios fala que de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele sai, dele tem as saídas da vida. Não é isso? Se existe como sair, também existe como entrar. Então nós temos que ter cuidado com a nossa casa. Nós temos que ter cuidado com esse templo. Infelizmente vivemos uma geração onde muitas pessoas são habitações de demônios, tá? E eu sinceramente acredito, talvez seja um pouco duro para você ouvir isso, né? Talvez você não compreenda, enfim, mas é o meu ponto de vista. Eu entendo que aquele que não tem Jesus na sua vida, no mínimo tem um demônio entrando dentro dela, tentando entrar dentro dela, porque a casa está simplesmente vazia. E casa vazia, como diz até um ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Então Satanás está pronto para entrar. Ele está pronto para habitar naquela casa e fazer o que ele tem que fazer. Uma vez uma pessoa falou que se existe uma ferramenta que o diabo ele gosta, essa ferramenta se chama pé de cabra. Você já viu um pé de cabra? Um pé de cabra, ele para arrombar, determinado acesso, ele só precisa de quê? De uma brecha. Então nós temos que ter cuidado com as brechas. Então, enfim, nós somos uma casa, tá? Nós somos um templo. Nós temos que ter cuidado com a porta de entrada, tá bom? Com as nossas brechas. E como damos brechas? Como essas brechas surgem? Através do pecado, tá bom? Depois no outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Então cuide bem da entrada da tua casa. O Senhor Jesus disse lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, deixar eu entrar, eu com ele cearei e ele comigo. Então tenha cuidado com a sua casa, porque Satanás ele está à porta. Você lembra lá no livro de Gênesis o que aconteceu com Caim? Deus mesmo falou com ele: eis que o pecado já está à porta. Ou seja, eles batem, eles querem entrar. E se você não ter cuidado com a sua casa, infelizmente ele vai entrar e vai fazer a arruaça dele. Você não nasceu para ser casa, templo, morada dos demônios. Você nasceu para ser casa, templo e morada do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida.
entrei em casa, fui direto à cozinha para ver se eles estavam lá. Minha esposa veio logo atrás, foi ela que viu. Eu relato que, mesmo sem ter visto, ela soltou um grito longo, duradouro, e aquele grito dela. Muito longo, tão terrível, que mesmo sem ver ele, eu interpretei tudo pelo grito dela, ouvi tudo. O relato emocionado é de um pai que encontrou o próprio filho enforcado. Cena trágica que nem ele, nem o filho de 12 anos e nem a mulher vão esquecer. Tentei socorrê-lo, levantei, peguei ele nos braços, retirei a cinta, coloquei no chão, fiz os procedimentos de primeiros socorros que eu já tinha adquirido. O SAMU chegou logo em seguida. Disseram, infelizmente, pai, não podemos fazer nada. Naquele momento foi uma dor imensa, me pedindo, meu Senhor, ressuscita meu filho. Foi difícil. Foi muito doloroso. Que foi eu a primeira vez, entendeu? Quando eu vi ele ali pendurado, a minha reação foi só gritar. Gritei. Pedi a Deus, né, para que tivesse ainda uma solução. Alan Brandini, de 16 anos, se enforcou enquanto os pais dele estavam na igreja orando também por ele para voltar a ser o que era antes. A morte aconteceu no domingo à noite, em Setiba, Guarapari. O comportamento de Alan, segundo os pais, começou a mudar há cerca de 2 meses, justamente no período em que eles instalaram internet dentro de casa, porque a mãe do jovem estava fazendo um curso à distância. Sem ter o domínio do inglês, o jovem começou a fazer buscas na internet e se interessou por esse tema, satanismo. Descobriu uma seita e passou a fazer parte dela. Para Alan, tirar a própria vida, segundo a seita, era estar mais perto de quem ele considerava o Deus dele, o diabo. Na rede social, o registro de amigos de toda a parte do mundo. No velório, a família e os amigos não conseguiram entender o que houve. Todos comentavam que Alan era um jovem bom e estudioso. Quando se interessou pelo tema satanismo, mudou o comportamento e até saiu da escola. No relacionamento com os pais, a mudança foi radical. Ele ficava assim, sabe, botando a mão assim. Aí ele ficava falando assim, para mim ouvir, eu vou morrer, eu quero morrer, entendeu? O tempo todo. Porque ele não dormia, ele ficava a noite toda vagando, entendeu? A noite toda. Quando ele chegava a deitar era 5 horas da manhã. Aí ficava até meio-dia e já acordava atormentado de novo, entendeu? Era assim. Ele mesmo se declarava que não iria chegar aos 17 anos, ele iria morrer antes. E isso a gente tinha um grande temor, procuramos psiquiatras, ele começou a usar os remédios, mas a influência maligna dela era tão forte que os remédios não estavam fazendo efeito. Buscamos orações com os irmãos, pastores, aquela dedicação toda. Mas só faltou uma coisa, o sim dele, a decisão dele de aceitar essa ajuda. Nem a mãe, nem o pai de Alan conseguem entender como perder um filho para um grupo que prega no mundo virtual a discórdia e o conflito na família. Emocionada, ela ainda conseguiu juntar forças para falar sobre o assunto e fazer um alerta aos outros pais. Agora o que eu penso é para as mães e pais, né? Tomarem cuidado com seus filhos, porque a internet é um meio muito perigoso, tanto quanto para a seita ou para a pedofilia, né? Você vê muitas coisas acontecer, então tem que ficar de olho mesmo, porque eu não consegui salvar meu filho.